A paz do Senhor, meus amores! Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje é o segundo vídeo com o tema Como vencer a tentação e não cair em pecado. Então, vamos começar o vídeo logo. 1 Coríntios 14:1 diz o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Eli, mas o que de fato é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, é a transgressão da mesma. Tudo que falamos, tudo que pensamos, todas as atitudes que tomamos que não vão de acordo com a palavra de Deus é considerado pecado. O pecado erra o alvo e o nosso alvo é primeiramente o amor e dedicar em busca dos nossos dons espirituais. Lá em Mateus 26:41 diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, gente, vigiem e comecem a buscar primeiro o amor e se dedicar em buscar os dons espirituais. E assim nós iremos estar distantes de ter tempo de pensar em pecar. Isso é sério. Muitas vezes falamos que não conseguimos vencer o pecado, mas quando paramos para analisar, nós não estamos fazendo nada para mudar, só estamos admitindo um problema e não estamos buscando a solução. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não é fácil. Todos os dias iremos ter um gigante para derrubar e todos os dias deveremos escolher se queremos derrubar ele, nos sacrificar um pouco ou então deixar para lá e chutar o balde. Mas em 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fossem como aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, disse para vocês que todos os dias temos os gigantes para derrubar, mas não disse que é impossível. Não é fácil, mas Deus diz que não é impossível, porque Ele sempre vai nos dar um escape para vencermos essa tal tentação. Sabemos que cada pessoa sofre em alguma área, cada pessoa é tentada em uma área, mas de uma coisa eu sei: a tentação é algo carnal que é vencido pelo espiritual. Lá em Lucas 22:46 diz o seguinte: por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Pode ser qualquer tentação que você tiver, você pode achar que é impossível vencer. Primeiramente, Deus falou que não vai te dar uma coisa que você não pode suportar. E Ele vai te dar o escape para que você possa passar por isso. Mas aqui em Lucas também pede para você vigiar, para você orar. Então, como é que você vai vencer um pecado se você só veio sentado reclamando a Deus que não consegue suportar alguma coisa? Então, para quem perdeu o primeiro vídeo, que é sobre como ser cristão, lá tem dicas que vai de acordo com o que eu quero falar aqui para vocês agora. Procurem buscar o reino de Deus e o restante das coisas irão ser acrescentadas. Se você investir o seu tempo orando, adorando, buscando as coisas de Deus, você não vai ter tempo para pecar, gente. Isso é a verdade. Porque quando a gente bota a nossa mão na obra, mão na massa de fato, quando buscamos estar em comunhão com os irmãos, fazendo a obra de Deus, nas coisas da igreja, em coisas missionárias, evangelismos, ações sociais, nós iremos chegar em casa detonados. Porque a gente só vai pensar em dormir, porque as pessoas o dia todinho pregando, o dia todinho entregando sopão, o dia todinho faxinando na igreja, o dia todinho falando com os irmãos em cultos, em discipulados. Quando a gente se envolve com coisas espirituais, nós não temos tempo para pensar em coisas terrenas. Isso inclui desejos da carne, porque a gente vai estar tão cansado que o nosso único pensamento vai ser: vou dormir porque amanhã tem mais coisa para fazer para a glória de Deus. Então, pessoal, comecem a buscar mais devocionais na vida de vocês. Comecem a buscar fazer mais coisas para a obra de Deus. Eu vejo muita diferença, estou vendo muita diferença
nos dias que eu vou para a igreja, que eu faço evangelismo, que eu faço ação social, e quando eu não faço, quando eu não vou para a igreja, eu não passo um dia sem ler a Bíblia, porque eu já vejo diferença nisso, sabe? Isso é real, é sério. Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Aqui tem duas dicas bem interessantes. Primeiro, ele pede para vigiarmos, para nos cuidarmos, para não cairmos em tentação, que foi o que falei anteriormente. E também pede para você ajudar uma pessoa que passa por algum problema espiritual. Consequentemente, você também deveria buscar ajuda de outra pessoa que tem a mesma visão que você, que ela enxerga de fora dessa bolha que você vive e ela vai poder te ajudar. Então, você seja a pessoa que ajuda outras pessoas e você busque ajuda com outras pessoas, com a sua liderança, com o seu pastor, com o seu marido, com sua esposa, se forem, iguais em relação ao mundo espiritual. Peçam ajuda a pessoas que você acha que tem Deus na vida. E isso é bíblico, tá? É escrito na Bíblia. Não sou eu falando, é Deus falando. Então, busquem ajuda, se cuidem e cuidem de outras pessoas. Além disso, para fazer isso, devemos encontrar o nosso gatilho. Então, o que faz você cair em tentação ou sentir tais desejos? Eu sei que você sabe muito bem o que você faz anteriormente para te causar esse tal desejo, seja em qual área for. Então, é justamente isso que você vai romper na sua vida. Se você não conseguir romper na sua vida esse gatilho que te causa uma futura tentação para um futuro pecado, aí tu tem que orar a Deus para que pode ser uma pessoa, pode ser um aplicativo, pode ser qualquer coisa, porque depende muito do tipo de tentação que você for, Mas normalmente para os jovens hoje em dia é algo mais no meio sexual. Então assim, para meninos geralmente é mais um side. Então assim, corta, rompe, entendeu? Vocês estão entendendo a minha visão, Mas para cada tentação tem um gatilho específico. Então cortem pela raiz esse gatilho para que vocês não sofram futuramente. Obrigada de nada. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Jesus, quando foi para o deserto no pós-batismo, ele foi tentado pelo diabo várias vezes. Para quem não sabe, já indiquei vocês lerem o Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele foi tentado, mas sempre ele ia resistindo. Chegou um período que o diabo se cansou de tentar. Então, ele fugiu. Como eu falei, todos os dias você será tentado. Então, todos os dias resistam às tentações do diabo até chegar a um ponto dele desistir e cansar de você. E isso acontece. Porque você é filho de Deus, você tem autoridade para expulsar, para, deixar o preso. Então, assim, resistam ao diabo. Então, busquem solucionar a tentação, como eu falei anteriormente, antes que se torne pecado, porque quando você peca em uma área, é como se fosse um ciclo vicioso. Você pecou nessa área, mas esse pecado você vai continuar, que se chama iniquidade, você vai continuar praticando, e isso vai te levando para um abismo que vai puxando para outros pecados. Tu nem pecava naquela área, mas tu foi lá e começou a ser tentado, tu agarrou esse pecado, aí sentiu tentação em outro pecado e foi pecando em várias áreas da sua vida, e isso é um ciclo que, meu Deus do céu, parece que nunca vai acabar. E quanto mais você experimenta o pecado, mais vem pecado para a sua vida. Então começa a se livrar isso. Convida o Espírito Santo para entrar dentro de você e fazer uma limpeza muito louca, para que ele possa te preencher e transbordar de coisas boas, de graça, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, que são os frutos do Espírito que eu falei no vídeo anterior. Não assistiu? Perdeu, então vai lá, assiste depois que isso aqui acabar, tá bom? Vai lá e assiste. Mateus 6:13, Jesus ensina como fazer uma oração e no finalzinho da oração diz o seguinte:
E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse aqui é um exemplo de oração que devemos seguir todos os dias. Claro que não iremos repetir o Pai Nosso todos os dias. Mas você sabe muito bem, para quem assistiu o vídeo anterior, que devemos todos os dias orar, falar com Deus, abrirmos o nosso coração. Então, se num exemplo que está na Bíblia, que é a voz de Deus, está pedindo para a gente pedir a Deus, para Ele nos livrar da tentação, é porque devemos fazer isso. Então, peça ajuda a Deus. Quem é o melhor para te ajudar nessa área? O próprio, né? Pelo amor de Deus, né? Começa a pedir a Deus. Para de pedir aos outros para orar por tua vida. Começa a orar por tua vida para tu orar por outras vidas. Minha gente, começa a orar por você mesmo, pelo amor de Deus. Vocês têm boca para quê? Misericórdia. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, certo? Vocês sabem que o pecado é aquele que acontece quando fazemos algo, pensamos em algo, falamos em algo que não vai de acordo com a palavra de Deus. Por isso que é importante todos os dias nos alimentarmos da palavra de Deus para que possamos saber o que é certo e o que é errado perante a sua lei, tá bom? Mas lembrando, não fique se matando aí pensando que não tem perdão para vocês, porque graças a Jesus, Ele derramou sobre a nossa vida a graça. Então, todos os dias devemos pedir perdão por algo que cometemos, mas aprendam também a buscar, a tomar a atitude de quebrar, de romper tudo isso que atrai você ao pecado. Não é por conta da graça de Jesus que você deve sentar no banquinho e fazer a mesma coisa todos os dias, dizer que se arrependeu e na verdade não, vai continuar no pecado, tá bom? Então assim, tome vergonha na cara, viu? É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Beijo, até o próximo vídeo, tchau!